alto mar. E aí vem a seguinte questão, onde é o alto mar? O meu não está passando. Se puder passar para mim, eu agradeço. Agora passou demais. Ah lá. O que é o alto mar, né? Enfim, aí a gente vai para o artigo 86 da Convenção das Nações Unidas, né? Que regulamenta o que é o alto mar. Eu coloquei ali, vocês podem ler, mas basicamente o que significa, né? O que é o alto mar? É o que a gente chama de delimitação negativa, ou seja, tudo que não for o resto é alto mar, basicamente, né? Então, vamos lá. Tudo que não for zona econômica exclusiva, mar territorial, águas interiores ou as águas arquipelágicas, de um estado arquipelágico, são consideradas águas internacionais, o alto mar. E se a gente olha para esse artigo 86, a gente tem a seguinte questão. Pronto, então a pirataria ela acontece no alto mar, e o alto mar é tudo que não for águas jurisdicionais do Estado. Maravilha? Maravilha. Mas se a gente olhar unicamente para o artigo 86, a gente ocorre um erro crasso, que os aspectos jurídicos da zona econômica exclusiva, né? Ou seja, na verdade, o aspecto jurídico do alto mar se sobrepõe às questões da zona econômica exclusiva. O que eu quero dizer com isso? O que diz lá o artigo 58, número 2? Os artigos 88 a 115, que são do alto mar, e de normas pertinentes ao direito internacional, aplicam-se à zona econômica exclusiva na medida em que não sejam compatíveis com a presente parte. Então, todas as regras que regem o regime jurídico de alto mar, elas se aplicam à zona econômica exclusiva, quando não forem compatíveis. Então, por exemplo, a liberdade de pesca do alto mar se aplica à ZE? Obviamente que não. Por quê? Porque são incompatíveis. Na ZE existe um regime próprio da pesca. O que nos interessa aqui, né, os crimes marítimos, ou a pirataria nesse caso, ele se aplica à ZE? Se aplica. Por quê? Porque não entra em conflito com o regime da ZE. Né? Então, resumindo a história, até por causa do nosso tempo aqui, a pirataria ela acontece a partir das 12 milhas. Né? Saiu do mar territorial, não é mais roubo, não é mais sequestro, não é mais, né, um crime de ordem interna, é crime internacional, seria aí um ato de pirataria. Né? Por quê? Porque, resumindo a história, o alto mar, o crime de pirataria acontece no alto mar, o alto mar, apesar de tecnicamente o artigo 86 falar que é depois da ZE, o regime jurídico de alto mar ele se sobrepõe ao regime jurídico da ZE, em que não for incompatível. Né? A mesma coisa acontece com a zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva em relação à zona contígua. Né? Então, o regime jurídico da ZE se aplica também à zona contígua. Né? Se a gente analisar aqui os conceitos de zona contígua, não tem nenhum artigo na parte que fala de zona contígua que regulamenta, por exemplo, a exploração dos recursos naturais, a pesca, por exemplo. Mas a gente sabe que a pesca em zona contígua é uma, por exemplo, no litoral brasileiro, é uma exclusividade brasileira, é um poder exclusivo e jurisdicional do Brasil. Por quê? Porque a gente aplica o regime jurídico da ZE na zona contígua. Tranquilo? Isso. Dito isso, pessoal, a gente tem a seguinte questão. Como são 3 tópicos, eu estou passando rapidamente aqui, né? Enfim, mas eu até pedi para a comandante Braga disponibilizar para vocês alguns textos que eu tenho, não seria um artigo, mas um texto sobre esse tema da pirataria que eu produzi, que ele se aprofunda um pouco mais nisso. Esse mapa eu acho ele bastante interessante e ele mostra claramente ali essas divisões, né, jurídicas do mar, né? Então, no nosso tópico do momento, que é a pirataria, ela acontece a partir de que momento? A partir do final do mar territorial. Tá? Não tem nenhum dispositivo que trata da regulamentação do mar territorial que diz a mesma questão que diz nas EEGs. Olha, o regime jurídico do alto mar se aplica no mar territorial. Isso não existe. Existe apenas para as EEGs. Então, disso a gente tira a seguinte conclusão. Até as 12 milhas não é pirataria. Né? É outra coisa. Passou das 12 milhas, é pirataria. Não é outra coisa. O que é outra coisa? Até as 12 milhas, pessoal, a gente aplica o nosso direito penal interno. Então, se for uma questão de furto, é furto, tipo penal
de furto. Se for uma questão de roubo, né, um ato de violência, é tipo penal de roubo. Se for sequestro, é sequestro. A gente aplica o nosso código penal. Tá? Passou das 12 milhas, não é mais roubo. Os crimes não se confundem. O mesmo ato ocorrido nas 12, ocorrido nas 13, 20 milhas, eles não se confundem. Né? O sequestro de uma tripulação para fim de resgate, por exemplo, se ocorrer em mar territorial, é sequestro, a gente aplica o direito interno. Se ocorrer depois das 12 milhas, né, não é mais sequestro, é pirataria. E esse entendimento, apesar de estar expresso na convenção, ele é o mais lógico possível, né? Porque senão a gente teria a seguinte questão, né? Até as 12 milhas seria roubo, das 12 às 200 não seria nada, e depois das 200 seria pirataria. O que é completamente não razoável, né? Entender isso. De toda maneira, isso está expresso na convenção de que o regime jurídico do alto mar se sobrepõe aí ao regime jurídico da ASEAN que não forem compatíveis. Estou com a dificuldade aqui de. Essa é uma questão interessante também, né? O artigo 105 da Convenção também, ele traz, é o único momento em que a Convenção traz para todos os crimes, todos os atos ilícitos ocorridos no mar, existe uma jurisdição específica. E o único crime que existe, a chamada jurisdição universal, é a pirataria. Né? O que quer dizer isso? Que qualquer navio militar que apreendeu um pirata em qualquer local do mundo, fora, né, que é pirata, né, ou seja, fora do mar territorial de qualquer estado do mundo, tem poderes jurisdicionais contra esses piratas. Ou seja, se uma embarcação militar da Marinha do Brasil, em exercício lá no Golfo da Guiné, por exemplo, né, apreende uma embarcação pirata, apreende alguns piratas lá, a gente tem jurisdição para trazer, inclusive, esses piratas para o Brasil e julgar conforme o nosso ordenamento jurídico interno. É o único crime no direito internacional do mar em que existe a jurisdição universal. Né? Os outros crimes, aí, cada um tem a sua particularidade. Em geral, prevalece, obviamente, a bandeira do navio, né, que está cometendo aquele ato ilícito. A pirataria é o único crime que existe, a chamada jurisdição universal, que é bastante importante. Aí a gente tem a questão da pirataria no Brasil. Né? Hoje, existe pirataria, tecnicamente falando, pirataria no Brasil? Nos últimos anos, a gente tem registro de casos de pirataria no Brasil? Não. 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 Se a gente olha todos os mapas, todos os casos de pirataria, a gente não tem nenhum caso nos últimos anos, nas últimas décadas, de pirataria na nossa costa, nas nossas águas jurisdicionais, ou, enfim, do nosso lado do Atlântico que seja. Né? A gente tem casos de roubo armado, né? Tanto em águas interiores, em zonas portuárias, ou em regiões fluviais, né? Na foz do Rio Amazonas, a gente tem alguns problemas ali. Né? Mas existe uma tendência, as organizações internacionais afirmam que existe uma tendência de aumento dos casos de pirataria na América Latina e, sobretudo, no Caribe. Isso já é visto, né? A gente olhar, por exemplo, os casos na Colômbia, sobretudo na Venezuela, né? Já tem alguns casos cada vez mais acontecendo aí de pirataria propriamente dita, né? Depois das 12 milhas. E além disso, além dessa tendência geral, existe uma tendência, no meu ponto de vista, né? Que com a aprovação da BR do Mar, do projeto de lei, né, 4199 de 2020, que já foi aprovado na Câmara, agora está com aprovação no Senado Federal, existe uma tendência, no meu ponto de vista, de aumento de casos de violência no mar. Por quê? Porque aqueles grupos, né, quadrilhas que atuam nas ferrovias, nas rodovias, sobretudo, né, de roubo de carga, eles podem eventualmente mudar a sua forma de ação e começar, né, com o surgimento dessas BRs no mar, com o aumento do transporte de mercadoria de cabotagem, né, pelas nossas águas jurisdicionais, esses grupos eles podem descobrir o mar, né, eles podem descobrir um novo meio
de atuação, né, para cometer esses crimes, e a gente precisa ficar atento com isso, né, com esse incentivo da cabotagem, com o aumento da navegação e transporte de mercadorias, pode ser, né, enfim, a gente não sabe, mas pode ser que exista um aumento, a gente precisa ficar atento. E, além disso, como eu disse, existe a jurisdição universal, então, né, existe um dever do Brasil de cooperar, né, e garantir a segurança do Atlântico Sul, né? O nosso entorno estratégico, né? A gente inclui, né, para além das nossas águas jurisdicionais, o Atlântico Sul. A gente tem também as OPACas, né, em que há expressamente fala de segurança da região. Então, e existindo, né, a jurisdição universal, como eu já disse, que é um navio de bandeira do Brasil na costa da Somália, né, ou no Estreito de Mala, que está passando lá eventualmente, né, ou mesmo aqui no Atlântico Sul, no nosso quintal, né, hoje existe alguns pontos, né, com muitos casos de pirataria, um dos principais é o Golfo da Guiné, que é no nosso quintal, nosso Atlântico Sul, nosso entorno estratégico. É do outro lado do Atlântico, mas ele está incluído no nosso entorno estratégico. E, além disso, o nosso Código Penal é expresso no artigo 7º em falar que fica sujeito a leis brasileiras, embora cometido no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. E o Brasil é signatário, ratificou e promulgou internamente a convenção, como todos sabemos. Então, além disso, uma obrigação do nosso direito interno que determina que a gente deve responsabilizar e punir aí esses atos de pirataria, que a gente se comprometeu internacionalmente a tal. Feita essa introdução toda, né, para explicar essas questões, o que eu queria alertar é que no Brasil não existe um tipo penal de pirataria. No Brasil, pirataria não é crime. Se a gente aprendeu hoje um pirata fora pirata mesmo, fora do nosso mar territorial, né, aqui no quintal de casa, 12 milhas, né, enfim, os senhores sabem mais do que eu, a gente não tem o que fazer. Tá? Se for um navio de bandeira brasileira, não tem problema, a gente tem jurisdição sobre ela. Mas se for um navio, por exemplo, de bandeira estrangeira, né, como o caso dos venezuelanos, que eu vou citar aqui um pouquinho a questão da pesca, né, eles têm atuado cada vez mais em pesca ilegal no norte do Brasil. E em águas da Venezuela, a gente já tem um número cada vez maior de atos de pirataria. E para eles avançarem, né, na área de atuação deles e começarem a atingir águas jurisdicionais brasileiras, pode ser só uma questão de tempo. Né? Ou se for uma embarcação sem bandeira, sem nacionalidade. Isso eu até pedi também para o comandante Braga disponibilizar um artigo que eu publiquei aqui, Almirante, na revista da Escola de Guerra Naval, sobre a jurisdição sobre navios sem nacionalidade, que é um tema bem específico e bem particular. E que a gente também não tem no nosso ordenamento jurídico nenhuma lei que regulamente isso. Isso é outro problema que pode acontecer. Mas se a gente aprende um pirata hoje, mesmo em águas jurisdicionais brasileiras, mas ou que seja no alto mar, né, em razão aí da jurisdição universal, a gente tem que soltar. A gente não tem o que fazer. Porque eu não sou penalista, né, mas um crime ele só pode ser punido aqui no Brasil se houver um tipo penal, um crime específico para aquele crime, uma classificação específica para aquele crime. E não havendo, como no caso da pirataria, a gente não tem o que fazer, a gente tem que soltar. Né? Em 2011, a ONU, preocupada com essa questão, ela verificou que no Chipre da África, ali na Somália, né, que era naquela época, sobretudo, um grande hotspot de pirataria no mundo, mais de 90% dos piratas apreendidos eram soltos, tinham que ser liberados. A própria Marinha de Portugal, né, como membro da OTAN, ela foi para aquela região, né, o Conselho de Segurança deu poderes para a OTAN fiscalizar aquela região, foi para aquela região, começou a prender pirata, em Portugal também não havia o tipo penal de pirataria, eles prendiam, né, coibiam o crime e depois soltavam. Não tinha, eles nem se davam trabalho de levar para Portugal, porque depois eu tenho que pagar a deportação dos indivíduos, né? Eles liberavam esses indivíduos. Inclusive, daí, em 2012, a ONU fez as Nações Unidas fizeram um questionamento aos estados, né,
sobre se havia ou não um tipo penal no ordenamento jurídico de cada um deles, e alguns responderam, a maioria respondeu, outros não, e o Brasil respondeu, né? O Brasil fez uma, eu coloquei aqui, mas o Brasil deu uma resposta que não tá tecnicamente errada, mas é uma grande resposta diplomática, ensaboada, digamos assim, né? Ele diz lá, ele dá aquela, né? O Brasil veementemente condena veementemente os atos de pirataria, nossa legislação nacional apresenta os elementos necessários para processar os crimes. O Código Penal brasileiro criminaliza no artigo 157 o roubo à mão armada. Aí eu coloquei ali entre em negrito. Em todo o foro nacional, tanto no mar quanto em terra. Tá? Tá errado isso? Não, mas não responde, quer dizer. Ou seja, a gente aplica o 57 aonde? No mar territorial. Tá? A gente não pode aplicar o 57 fora do mar territorial. Né? Porque é outro crime. Tá? E a convenção ela expressa nesse sentido. Então a gente, aí depois falou, o Brasil também incorporou a convenção, a gente deu aquela resposta assim, não está tecnicamente errada, você falar assim, tem uma coisa errada aí, não. Mas não responde né, o que foi dito. Tá? Então esse é o primeiro tópico, eu estou né, indo até meio rápido aqui, porque a gente tem pouco tempo, e eu pedi para disponibilizar um documento que eu fiz sobre isso, a necessidade de justificação da pirataria no Brasil, que eu abordo de maneira um pouco mais profunda essas questões, mas eu queria trazer esse primeiro ponto para vocês, a primeira lacuna que a gente precisa ficar muito atento aí, que isso pode gerar no futuro, né, um problema. Não é porque a gente não tem pirataria no Brasil que a gente não tem que estar atento a isso. Né, por dois motivos. O primeiro pode vir a ter no futuro, como comentei, a questão dos venezuelanos, a questão né, da BR do Mar, e também que a pirataria ela tem a jurisdição universal, como eu comentei. Então a gente tem um dever de, para além, inclusive, das nossas águas jurisdicionais, proibir a pirataria. Então, se a gente, enfim, né, a gente, como eu comentei, um exercício no Golfo da Guiné, a gente apreende, eventualmente, piratas, nigerianos, por exemplo, a gente não tem que fazer. Nem adianta trazer para o Brasil, que vai ser só perda de dinheiro público, né, para depois deportar esses indivíduos. Dito isso, pessoal, o segundo tópico que eu queria trazer aqui para os senhores é a questão da pesca ilegal. Né? A gente, na verdade, desde 2011, a gente não publica né, as estatísticas oficiais de pesca no Brasil, o que é um gap, né? Mas, pelas notícias né, da mídia, pelo que a gente verifica, existe aí uma tendência, um aumento dos casos de apreensão de navios estrangeiros, sobretudo, em pesca ilegal no Brasil. Tá? Até coloquei uma manchete ali embaixo do G1, né? Brasil apreende embarcação com 15 venezuelanos. Essa foi uma delas. O primeiro Google que eu dei foi a primeira que apareceu. Tem outras, né? Os senhores mais do que eu sabem. O que acontece com a pesca? Né? A gente faz né, uma fiscalização, a Marinha do Brasil, e os senhores mais do que eu conhecem isso, talvez para a nossa audiência externa, né, seja interessante comentar que o SISMAR, sobretudo, né, o Centro Integrado de Segurança Marítima, faz um trabalho espetacular de fiscalização da nossa Amazônia Azul, né? Mas a verdade é que a gente só vai ter a exata noção de tudo que acontece na nossa Amazônia Azul, todas as ilegalidades, eventualmente, que acontecem, a partir do momento que a gente implementar o SISGAS, que é esse Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, né? que o governo brasileiro e a Marinha do Brasil têm se empenhado muito em tentar implementar. Tem um custo, né, um investimento, um investimento que é um investimento elevado, mas ele é, na minha opinião, mais do que justificado, porque se a gente tivesse, por exemplo, o SISGAS completamente implementado, talvez a gente tivesse a exata noção do que aconteceu no derramamento na costa brasileira, né, de óleo. Né? Então, fica aqui, né, para os senhores, conhecem mais do que eu, mas talvez para a nossa audiência externa, fica aqui quase que um apelo, né, para que a gente implemente esses gás, que ele vai realmente aumentar, a gente vai subir para outro nível, nosso nível de fiscalização, e a partir só de então a gente vai ter exata noção de todas as ilegalidades que acontecem nas nossas águas jurisdicionais. Da pesca ilegal, pessoal, juridicamente, né, enfim, a gente tem aqui uma questão interessante, que é uma questão quase que inversa da pirataria. Né? Se for uma pesca ilegal em área territorial, não há discussão. Né? O Brasil tem jurisdição, pode implementar e aplicar o seu direito civil e penal, se for o caso. Tá? Se for em zona econômica exclusiva, o Brasil tem jurisdição também. Né? O Brasil tem jurisdição na sua ZE para algumas questões.
pesquisa científica e exploração de recursos naturais, como a pesca. Eu fiz uma tabela. Fiz uma tabela, e esse slide vai estar à disposição dos senhores, mas sobre os poderes de jurisdição, né, em cada uma das zonas, dos espaços marítimos ali. Né? Mas na zona econômica exclusiva, né, se for uma questão ali de gestão e conservação dos recursos naturais, ou mesmo de proteção do meio marinho, a jurisdição é do Estado costeiro. Né? Então, ou seja, só navio pesqueiro pode pescar em ZE brasileiro. Se a gente verificar uma embarcação estrangeira, pesca ilegal, não autorizada, em ZE do Brasil, a gente pode apreender essa embarcação. Né? E pode e deve, né? A Marinha do Brasil deve aprender, e a gente faz isso, como eu coloquei ali naquele slide anterior dos casos dos venezuelanos. A questão aqui só é a seguinte, pessoal. O que diz a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sobre os poderes de Maritime Law Enforcement, né, de imposição do direito em caso de pesca ilegal, né, no GE. Aí ela fala, basicamente, né, pode incluir a visita, a inspeção, o aprisionamento e até as medidas judiciais cabíveis. Né? A questão que pega, talvez, aqui é a seguinte: o direito internacional ele só permite, no âmbito penal, penas pecuniárias. Ou seja, se a gente aprender uma embarcação de venezuelano fazendo pesca ilegal na zona econômica exclusiva brasileira, é dever da Marinha do Brasil aprender, entregar para as autoridades judiciais, no caso aqui a Polícia Federal, que vai dar prosseguimento. Mas esse prosseguimento é o quê? A gente pode até penalizar criminalmente esses indivíduos, desde que não seja uma pena privativa de liberdade, ou seja, não vale prisão. O máximo é uma pena de multa ali, ou uma pena de alguma restrição de direitos, ou a gente não pode aprisionar esses indivíduos. Né? Isso pode gerar um choque, mas isso já está mais do que, além de estar expresso no artigo 73, isso está mais do que pacificado na jurisprudência do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Vai acabar a apresentação e eu não vou prender no Chico isso aqui, Almirante Monteiro. Mas eu estou indo lá. Dos primeiros casos da Convenção das Nações Unidas que chegaram ao Tribunal Internacional de Direito do Mar, lá em Hamburgo, né? A maior parte, eu tinha citado, assim, dos 15 primeiros casos, 9 foram questões relacionadas a esse artigo. Né? O que o artigo diz? Se você aprender uma embarcação fazendo pesca ilegal na sua zona exclusiva, você pode aprender, você pode tomar as medidas judiciais, pode até dar pena de perdimento para os peixes, né, pescados ilegalmente, mas a partir do momento em que aquela embarcação ela presta uma caução financeira, uma famosa fiança, né, uma caução financeira, o Estado ele é obrigado a liberar tanto a embarcação quanto a tripulação. E os Estados eles não ficavam muito contentes com isso. Né? Aprendi uma embarcação, vou ter que liberar essa embarcação para daqui a um mês estar fazendo pesca ilegal de volta aqui nas minhas águas jurisdicionais. E eles não costumavam liberar essas embarcações. E por que a Convenção fala nessa pronta liberação? Porque se é proibida a pena privativa de liberdade, o máximo de uma pena possível é ser a pena de multa. Então, se pede uma garantia financeira, e aí, se os indivíduos forem condenados a essa pena de multa, você tem essa garantia financeira para pagar essa multa. É para isso que serve, essa é a lógica da questão. Mas os Estados eles não gostavam de liberar. E aí, nos primeiros casos, como eu falei, dos 15, se não me engano, 9 foram só sobre isso. E o tribunal, reiteradamente, mandava soltar. Olha, enfim, a convenção é clara no sentido de que, depois de pago a caução financeira, o Estado é obrigado a liberar, o pronto Melissa, né? É obrigado a liberar aí, tanto a embarcação quanto a tripulação. Agora eu voltei. E qual que é o problema, enquanto o slide vai passando ali? Qual que é o problema disso para o Brasil? Aqui a gente tem, como eu falei, uma questão quase que inversa da questão da pirataria, que é a nossa lei de crimes ambientais, a 9605, ela não faz esse tipo de diferenciação. Então, o artigo, por exemplo, eu coloquei um artigo ali que é o artigo de pesca, né? Então, se os indivíduos estão fazendo pesca ilegal, imaginar que é uma pesca proibida ou de uma época de defesa, por exemplo, que foi o caso, inclusive, do navio
venezuelano recentemente. Né? A nossa pena é uma pena privativa de liberdade. Detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativas. A nossa lei não faz distinção entre estrangeiros ou nacionais. Né? E aí, na prática, eu não cheguei a acompanhar com mais detalhes o que aconteceu, por exemplo, com esses venezuelanos, né? Não tive acesso aos autos. Eu olhei que veio na mídia, o cara detido 1 dia e foram deportados. Né? Teve ali um acordo com a Venezuela e eles acabaram sendo deportados. Até porque eu imagino que eles não têm pago uma garantia financeira, que eram uns pobres coitados. Né? Que se a gente cobrasse uma multa ali, eles não teriam, talvez, condições. Mas a gente precisa ficar atento que isso pode aumentar. Né? Uma coisa é você prender um navio pesqueiro quase artesanal venezuelano, outra coisa é prender um navio indústria chinês. Eles vão ter dinheiro para pagar a garantia financeira, eles vão exigir a pronta liberação. E segundo a legislação brasileira, né, a Lei 9605, a gente não pode liberar esses indivíduos. Né? Isso pode gerar, enfim, isso pode chegar no Tribunal Internacional. Se chegar no micros, como eu falei, já está mais do que pacificado o entendimento do tribunal de que tem que aplicar o 73, tem que soltar os indivíduos depois dessa caução financeira. Né? Isso pode gerar aí no futuro. O Brasil nunca foi demandado, né, no Tribunal do Mar, ou mesmo na Corte Internacional de Justiça. Na verdade, na Corte a gente foi uma vez e acabou ela perdendo objeto. Mas talvez isso pode gerar no futuro aí uma questão a ser o Brasil a ser demandado pela pronta liberação dessas. E aí, o Tribunal do Mar, em Hamburgo, né, ele já pacificou o entendimento que tem que liberar. Bom, tranquilo até aqui, pessoal? Estou passando rapidamente, são 3 pontos que eu quero tratar e, enfim, eu não quero ultrapassar aqui o meu tempo. Mas o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, e podia estar errado, 2, 3, né? O terceiro ponto é a questão da plataforma continental estendida, que já foi, inclusive, tratada aqui, em especial o caso da elevação do Rio Grande, né? Que ele é bastante interessante, ele tem algumas questões jurídicas muito importantes aqui que a gente precisa ficar atento. Eu coloquei rapidamente ali, né, só uma evolução histórica, né, dos nossos pedidos de plataforma continental estendida, mas, assim, para quem, sobretudo para a audiência externa, que talvez não conheça, até as 200 milhas marítimas, que coincide com a ZE, tendo ou não tendo plataforma continental física, né, fisicamente nos fundos marinhos, é regime jurídico de plataforma continental. Né? Então, Chile, Peru, lá que tem as plataformas minúsculas, até 200 milhas é ZE, não tem discussão. Passou das 200 milhas, se houver a plataforma continental física naquela região, o Estado ele pode submeter a comissão de limites da plataforma continental, ele pode apresentar uma submissão a essa comissão, quando, ó, nessa região aqui, a minha plataforma se estende a mar adentro, além de 200 milhas. E a comissão ela vai fazer uma análise técnica e vai dar o ok dela ou não. Né? O Brasil foi o segundo país a realizar o pedido de submissão. Né? A gente começou a fazer o estudo do LEPLAC lá em 89. Né? E a gente se antecipou muito aos outros países do mundo. Nós somos vanguarda nisso. Inclusive, o LEPLAC quase que exporta conhecimento, né? Ajuda outros países, Angola, a fazer o seu plano de levantamento. E a gente, de 89 até 2004, a gente realizou esse estudo e apresentou na comissão. Né? Em 2007, a comissão deu a resposta dela e aceitou 81%, né, de matemática. 19% ela não aceitou. O resto, os outros 81%, ela concordou. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu apresentar novas submissões, porque isso é possível. Né? O Estado ele pode, num período razoável, entre aspas, que diz a Comissão, reapresentar a sua submissão para pedir, para convencer a Comissão, com novos estudos, de que aquilo ali é plataforma continental estendida. Né? E notem que a tecnologia, né, de 89 para hoje, ela avançou muito. Né? Então, é natural que o Estado ele tenha apresentado na comissão um estudo e depois ele refaça esses estudos com uma nova tecnologia, com novos navios hidrográficos, né? E apresente esses estudos novamente para a comissão, para a comissão. Agora eu tenho novos dados aqui para comprovar o que eu pedi antes. E o Brasil fez isso. 3 etapas, digamos assim. Né? Em vez de refazer uma única submissão de todos os espaços marítimos, a gente optou por fazer 3 novas submissões. Né? Uma da parte sul, uma da parte norte e uma da parte
meridional, né, que é no meio do Brasil, a ligação ali entre a plataforma continental Espírito Santo, ali com Trindade e Martins Vaz. Por que isso? Eu achei essa decisão bastante interessante. Né? Por dois motivos, na minha opinião, né? Eu tentei imaginar por que o Brasil fez isso. Né? Um motivo é, quando você vai realizando os estudos, você não precisa fazer um estudo completo, você faz o estudo só da parte sul e apresenta, depois você continua os seus estudos. Nisso você ganha tempo. Né? E depois você também não tem o risco de ter uma negativa geral. Né? Você obriga a comissão a analisar questão por questão. Né? Então, acho que foi muito inteligente da parte do Brasil reapresentar. Então, em 2015, a gente apresentou a proposta revisada sobre a parte sul do Brasil. Tá? Em 8 de março de 2019, a comissão falou ok, concordou com o Brasil. A gente ganhou já a parte sul. Então, mesmo aquela que a gente não tinha convencido em 2004, lá até 2007, a gente reapresentou com novos estudos e a comissão concordou. Tá? Em 2017, a gente apresentou a proposta revisada da parte equatorial, norte, né? A gente ainda não obteve resposta, e em 2018 a gente apresentou a proposta revisada da parte meridional, que é essa ligação ali entre a parte central do Brasil e o Martins Vaz, Trindade Martins Vaz. E aí tem uma questão, que é a seguinte, pessoal. A gente incluiu pedido sobre a elevação do Rio Grande nessa parte meridional. A primeira tendência, quando se fala isso, fala, pô, Brasil, a elevação do Rio Grande está no sul do Brasil. Então, a gente já apresentou com a parte sul já foi concedida, caminhando para a elevação do Rio Grande. Isso não é verdade. A gente não apresentou o pedido da elevação do Rio Grande junto com a parte sul, porque a gente não tinha ainda todos os estudos, enfim, a gente resolveu apresentar quando a gente apresentou a última, que foi da parte meridional do Brasil. Tá? E aí a gente tem uma questão que é a seguinte, pessoal. Essas partes que não foram ainda objeto de decisão da Comissão de Limites, e a elevação do Rio Grande, por exemplo, talvez demore anos, porque agora veio uma enxurrada de novos pedidos, e a comissão está bastante atarefada lá. Então, isso talvez demore anos para a gente ter essa resposta da comissão. E, enquanto isso, pessoal, a gente não pode realizar a exploração de recursos naturais nessa área. Não é nosso enquanto isso. A gente precisa, no meu entender, da resposta da comissão. E aí tem uma outra questão, rapidamente, aqui, que é a questão da área. Por quê? Porque se a elevação do Rio Grande não é plataforma continental, ela é a área. Então, antes do nosso pedido de incluir a elevação do Rio Grande, ela era a área. E a área, tudo que não for plataforma continental, resumindo a história. E aí, tudo que for a área é patrimônio comum da humanidade. Então, toda a exploração ou a explotação, no inglês existe essa diferença, e aí a gente fica no português meio que difícil fazer, porque a gente só tem uma palavra para os dois, mas tanto a pesquisa científica quanto a retirada de material, a explotação de recursos minerais na área, elas precisam de uma autorização, de um acordo, de um contrato com a ISPA, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que foi uma autoridade criada lá em 82 pela Convenção de Montego Bay, uma organização internacional que tem sede na Jamaica para reger ali, a exploração dos fundos marinhos, porque os fundos marinhos, segundo a Convenção, é patrimônio comum da humanidade. O Acordo de 94 deu uma relativizada nesse conceito, mas eu entendo que ainda continua sendo patrimônio. E por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, pessoal, apresentou um pedido e ganhou, e a gente assinou, um contrato com a ISMA, com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, para a exploração do Rio Grande. E a gente eu coloquei aqui um texto que eu tirei lá do site da CPRM, que diz lá, o Brasil é o único país da América Latina e que recebeu um contrato de exploração com direitos exclusivos de exploração por pelo menos 15 anos. E aí a gente se encontrou na seguinte, enfim, problema, encruzilhada aqui, A gente entende que aquilo lá é plataforma continental ou aquilo é a área. Se for a área, temos um contrato. Só que qual que é o problema do contrato? Sendo plataforma continental, é nosso. Existe lá um regime de
uma porcentagem, você tem que, de tudo que é explorado da plataforma estendida, mas basicamente são recursos naturais brasileiros. Se for área, a gente conseguir esse contrato, a gente vai explorar, mas tecnicamente em prol da humanidade. Né? A divisão de recursos é muito maior, digamos assim. Então, o Brasil entende que aquilo é plataforma ou aquilo é área. Né? Se entende que a plataforma, a gente fez um pedido. Se entende que é área, a gente tem um contrato. Obviamente que para o Brasil é muito mais interessante ser a plataforma continental. E aí vira, a gente passa a ter soberania sobre aquele espaço. No contrato, a gente não tem soberania nenhuma. O contrato é um contrato privado, quase. Né? A gente tem uma empresa que faz a exploração lá desses materiais. Né? E isso começou, inclusive, o Brasil começou, inclusive, a sofrer uma pressão da ISBA para renunciar ao contrato, denunciar o contrato. Olha, se vocês entendem que é a plataforma continental, vocês têm que denunciar o contrato. Né? Isso entrou em discussão. E o Brasil, recentemente, né, no dia 8 de junho, agora, decidiu realmente bater o martelo por denunciar o contrato. Né? Isso, de um lado, fortalece o nosso pedido para a CPLP, para a Comissão de Limites da Plataforma Continental. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, o pedido fica um pouco enfraquecido se você faz um pedido, mas você está explorando aqui. Ó. Você está fazendo pedido, se você acha que é plataforma, por que você está explorando como área? Tem que tomar essa decisão. Né? Eu, particularmente, achava que a gente podia tentar uma terceira via, tentar suspender o contrato. Por quê? Porque o que vai acontecer se a Comissão de Limites negar nosso pedido? A Comissão de Limites não concorda com o pedido brasileiro. Eu acho que aquilo ali não é plataforma continental brasileira. Eu acho que aquilo ali é a área. A gente pode refazer um estudo, tentar convencer novamente, mas, em definitiva, a Comissão fala, bom, não é. Né? Aí a gente tem o problema que é o seguinte, a gente perdeu o contrato, a gente vai ter que tentar fazer um novo contrato, tentar, né, enfim, de alguma maneira conseguir ali, explorar aquela área, que é uma área extremamente cobiçada no mundo. Né? Alguns países, China, por exemplo, está bastante interessado, porque é uma área que a gente não sabe exatamente tudo que tem lá, mas é uma área com potencial de riqueza enorme. Então, enfim, eu torço, né, muito como brasileiro que a comissão concorde com a gente. A comissão, né, fale que aquilo é plataforma continental. E aí, até talvez antecipando uma questão, qual é a pergunta jurídica seria, qual é a natureza jurídica da recomendação da comissão de limites? Ela é vinculativa ou não? Tá? Eu, Thiago Zanella, acho que existe um grau de vinculatividade. Tá? Eu acho que, por mais que a convenção fale recomendação, né, eu acho que a gente existe, porque senão não precisaria ter criado aquela comissão. Né? A comissão não é um cartório que está ali só para chancelar o que os Estados querem. E se a gente argumentar que não, se a gente tentar, né, falar, não, a comissão falou que não é do Brasil, mas a gente fala, não é do Brasil, vamos explorar e é nosso. Né? Isso pode gerar um problema gravíssimo para o Brasil, né? Porque é uma área de muito interesse. Tá? E se a gente argumenta que aquilo, a decisão da comissão é meramente declarativa, recomendatória, sem poder vinculativo, o que a gente vai falar se a gente ganhar? Vamos imaginar que a gente ganha na comissão, aí vem a China com o mesmo argumento do Brasil, fala, olha, isso aqui é meramente recomendatório, a comissão não tem poder vinculativo. Então, por mais que ela tenha dito que é do Brasil, eu entendo que não é. E eu vou explorar e levar isso no Rio Grande. Vocês estão entendendo aqui a discussão? Não sei se está ficando claro, estou tentando ser rápido aqui por causa da discussão, mas esse é um ponto bastante delicado, tá? Eu não sou, obviamente, né, o dono da verdade, eu tenho as minhas opiniões jurídicas, que já mudei tantas vezes que não tenho nem vergonha de falar isso, porque significa que a gente está estudando cada vez mais, né, e aprendendo. Né? Quem não muda nunca de opinião é porque se estagnou na vida. Mas eu tenho entendimento hoje que a decisão da comissão ela tem que ter algum grau de vinculatividade. Né? Porque senão a gente esvazia completamente o poder da comissão de limites para a continental e ela passa a fazer um papel quase que cartorária, né? Quase que de carimbar só a chancela das decisões dos estados. E não foi para isso que ela foi criada, até porque se a gente ficar nisso, a gente tem esse conflito de dois estados tentando, um entendendo que é a plataforma continental e outro entendendo que é a área. Quem vai decidir isso? É a comissão. É a comissão. Né? Que é uma decisão técnica. Do contrário, a gente teria que ir para um tribunal internacional que vai ter uma decisão jurídica. Que, né? Eu, como jurista,
tenho bastante clareza em dizer que eu nunca poderia fazer parte da comissão de revista da plataforma continental. Por quê? Porque eu não entendo nada de geologia. Né? Eu não tenho esse conhecimento para dizer, por exemplo, se a comissão, se a revelação do Rio Grande é nossa ou não é nossa, tecnicamente, do ponto de vista geológico, que é a discussão. Né? Isso demanda de técnicos que entendam, né, essa questão geológica. Tranquilo? Até por causa do tempo aqui, eu acho que é o último slide, né? Eu coloquei rapidamente aqui, só para a gente, eu adoro essa imagem, porque eu acho que ela diz muito, né? A importância da plataforma continental estendida para alguns estados, como é o caso do Brasil e como é o caso de Portugal. Né? Portugal continental é aquela parte amarelinha ali no canto, né? Direito. O resto todo, 97% de Portugal é água. Olha o tamanho e a importância que tem aí a plataforma continental estendida, né, em azul claro, a ZE, e nesse pontilhado, a plataforma, o pedido de plataforma continental estendida de Portugal, que está atualmente sobre análise, inclusive, da comissão lá, de início da plataforma continental. E é isso. Eu coloquei alguns livros meus ali, só para... Todos esses livros, inclusive, eu doei um exemplar aqui para a biblioteca da EGM, então, se alguém tiver qualquer interesse, tem todos os exemplares. É isso, pessoal. Muito obrigado.